palavra, eu estava num dia assistindo um vídeo interessante que me ocorreu, né, num vídeo que eu estava assistindo, uma palavra nova. O vídeo que eu estava assistindo era sobre o 7 de setembro, né? 7 de setembro, era feriado, né? E deu um feriado, deu um tempo quente, né? Por todo o país. E muitas pessoas, achei interessante, muitas pessoas foram à praia. Você já viu isso, né? Foram à praia e estava assim, a mídia ficou escandalizada porque muita gente na praia, se aglomerando na praia, todo mundo sem máscara, né? Todo mundo sem máscara, se aglomerando na praia. Era como se aquele povo que tivesse assim confinado, né, durante toda a pandemia, de uma hora só, aquilo como se houvesse uma libertação. E o comentarista que estava falando sobre isso, ele usou essa palavra, catarse. Aconteceu uma catarse. E eu fiquei, né, aquilo me chamou a atenção, falei, nossa. E Deus ministrou no meu coração que para nós falarmos nessa série de mensagens sobre esse assunto, porque tem muitas pessoas que estão presas, que estão dominadas e que Deus quer libertar, quer que você saia para fora, quer que você viva uma vida de abundância, uma vida que Ele sonhou para você. Catarse, ela é uma palavra, né? Ele é um substantivo feminino, né? Que quer dizer libertação do que estava reprimido ou sensação de alívio causado pela consciência de sentimentos ou traumas anteriormente reprimidos. Ali, né? É interessante você pensar sobre esse ponto de vista. É uma libertação de algo que estava reprimido. Talvez essa pandemia que nós vivemos potencializou muitas situações emocionais. Nesse tempo de confinamento, de reclusão, nesse tempo de incertezas com relação à economia, com relação à nossa vida, né? Mudou totalmente, né, a nossa história. Muitos ali, né, que têm filhos em casa, estão com os filhos em casa até hoje, não estão mais na escola, né? Ainda não estão na escola, embora você voltou à sua rotina de trabalho, às situações normais, mas deu uma mexida. E muitas vezes essa situação agravou, né? E o diabo, irmãos, ele é especialista em querer prender, aprisionar as pessoas. Então, se existe uma palavra que Deus tem para nós, né, nesses dias, e que Deus quer fazer conosco, é nos libertar, amém? É nos trazer libertação. Olha só o significado dessa palavra: ato de liberdade produzido por certas atitudes, principalmente representado pelo medo ou pela raiva. Às vezes o medo, a raiva nos aprisionam, né? E nós fechamos, né, certas atitudes. Então é um processo para trazer a consciência do ser, as emoções ou os sentimentos reprimidos em seu próprio inconsciente, fazendo com que ele seja capaz de se libertar das consequências ou dos problemas que esses sentimentos lhe causam. Isso é uma das definições, né? Na psicologia, o termo catarse, ele vai falar sobre o ato de liberdade produzido por certas atitudes, né? Principalmente representado pelo medo, pela raiva, tá ali, né? E o tratamento de psiconeurose, que consiste em fazer com que o paciente conte tudo o que lhe ocorre sobre determinado assunto para obter uma purgação da mente. A psicanálise vai tratar esse termo, irmãos, como um processo de trazer a consciência do ser, emoções ou sentimentos reprimidos, né, em seu próprio inconsciente, fazendo com que ele seja capaz de se libertar das consequências desses problemas ou sentimentos, né? Interessante que esse termo para a medicina, sabe o que significa? Ação de evacuar os intestinos. É um termo para medicina, né? Dentro da medicina esse termo é cunhado dessa forma. E no teatro, a catarse, né, ele fala de um espetáculo trágico que refere-se ao desenvolvimento de uma espécie de purgação de alguns sentimentos do público, né? Segundo Aristóteles, a purificação experimentada pelos espectadores durante e após uma representação dramática, né? Então no teatro eles faziam ali uma apresentação dramática para que as pessoas, o público que estivesse vendo aquilo ali, viesse à tona aquelas emoções e sentimentos. Então, irmãos,
eu não quero tratar aqui de psicologia, não é um tratado de psicologia, não é um tratado, né, de teatro, nem de medicina, mas esse termo, ele significa muito para nós, ele tem um significado de algo que estava preso, reprimido e veio à tona. Amém? Por isso que eu achei linda essa imagem, né? E Deus, né, colocou essa imagem, né, de uma lagarta, né, que está presa ali num casulo, e ela então, enfim, se liberta e se torna uma borboleta. Então tudo tem um significado. Deus já está falando, Deus está falando na imagem, Deus está falando na palavra, Deus está falando em tudo, amém? Então só para a gente dar uma introdução, né, no dia de hoje, porque o tema dessa série é catarse. Porque é o nosso objetivo final, é aquilo que Deus quer fazer, amém? Deus quer nos tirar das amarras, Deus quer nos libertar, nos fazer livres em sua presença, amém? Então, para nós podermos entrar, né, nesse texto aqui, podemos entrar propriamente dito na palavra. Eu queria que você abrisse comigo a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, e no verso de número 23. Hoje eu vou usar esse texto para nós darmos início. Amém? É um texto bem conhecido. Ele só dá fundamentação bíblica para tricotomia humana. Amém? 1 Tessalonicenses 5:23, pode colocar lá para nós, diz assim: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus então, né? Por essa palavra. Esse texto, irmãos, ele está falando do processo que eu e você como cristãos, né, temos de santificação. E ele é uma fundamentação bíblica, né, daquilo que já o antropocentrismo humano já tem entendido, que nós somos tricotômicos. Eu e você somos um ser integral, mas numa certa, né, separação tricotômica. 3, nós somos corpo, alma e espírito. Amém? Corpo, alma e espírito, isso é o homem integral. Então, nós precisamos entender que nós como corpo, nós temos uma biologia, nós temos determinadas coisas que diz respeito ao nosso corpo. O nosso corpo, o que é, irmãos? É a nossa casa, é a nossa casa física, onde estão dentro dele a nossa alma e o nosso espírito. Então o corpo, irmãos, diz respeito a tudo aquilo que é material, é a parte material do homem, né? Eu e você, né, sentimos nossas dores no corpo, né? Você chuta lá um paralelepípedo, você sente o seu coisa doendo, você sente dor de barriga, você sente dor de cabeça. Por quê? Porque nós estamos num corpo físico, né? Agora tem coisas que diz respeito à nossa alma. E a nossa alma é o centro, né, do ser humano, diz respeito às nossas emoções, às nossas intenções, a todo o ser humano. E o nosso espírito é o ruá, é o sopro de Deus, é o fôlego de vida que Deus deu a nós. E o nosso espírito, né, o espírito humano se conecta com o espírito divino. A diferença de um ser humano para um animal é que o animal não possui a alma vivente, o animal não possui o espírito. Né? Não existe céu e inferno para o animal, porque ele tem, né, possui ali uma alma animal, mas ele só tem o corpo, ele não tem o espírito. Então essa é a característica que nós temos diferente. Amém, queridos? Então nós precisamos entender quem nós somos para poder entender as mazelas que nós temos, que nós passamos, né, que nós vivemos. É importante a gente ter esse entendimento, né, da nossa tricotomia, do corpo, alma e espírito. Uma vez eu até ministrei aqui na igreja, né, sobre isso, e depois até eu consegui achar esse culto, ele foi filmado, eu consegui achar o vídeo, depois eu até vou estar disponibilizando para você, se você quiser crescer nesse entendimento, que existe uma ministração onde a gente fala
muito sobre isso. Mas o que nós precisamos entender? Que nós somos um homem integral, né? E o homem, o que aconteceu com o homem? O homem foi projetado por Deus para ser assim, para ser corpo, para ser alma, para ser espírito. E o homem integral foi afetado pela natureza do pecado. Lá na queda, lá no Éden, quando o homem, né, ele pecou, ele errou, ele se distanciou totalmente dos propósitos que Deus tinha para ele. Então, essa queda afetou-nos em todas as 3 esferas da nossa tricotomia, tanto no nosso corpo, quanto na nossa alma, quanto no nosso espírito. Amém? Então, isso aconteceu quando nós, né, o homem caiu. Então hoje eu e você sentimos dores no físico, temos dores na alma, temos, né, o nosso espírito, né, conectado com Deus ou totalmente alheio à fé, totalmente alheio ao Senhor, exatamente por causa da natureza do pecado que fez com que houvesse a queda. Então nós fomos afetados. Só que Jesus, ele veio nos redimir por completo. Amém? A nossa natureza caída, ela é vulnerável em todas as áreas, no corpo, né, com as doenças, na alma, né, sentimentos e emoções bagunçadas, relacionamentos, e a forma, né, com que lidamos com a gente, com as pessoas, como nós lidamos conosco mesmo e com as pessoas. Então, a boa notícia do Evangelho, para mim e para você, é que Deus, ele enviou o seu único filho exatamente para nos restaurar por completo, amém? Todo o nosso corpo, um dia o nosso corpo vai ser totalmente redimido por Deus, e nós vamos ter um corpo, né? Um corpo glorificado, não sujeito mais a essas paixões aqui terrenas, não sujeito mais a essas dores. Assim como a nossa alma e assim como o nosso espírito vai voltar para Deus que o deu. Esse evangelho, né, que nós entendemos aqui na palavra de Deus, ele é um evangelho redentor. Então, primeiro de tudo, nós precisamos entender que tem coisas que tem a ver com o nosso corpo, né? Irmãos, se você está com dor de dente, irmãos, se você está com uma dor de dente terrível, irmãos, você vai procurar quem? Você vai procurar um dentista, né, irmãos? Por quê? Porque ele que cuida disso, não é verdade? Se você está com dor de barriga, se você está com outra dor, se está com, né, com palpitação no coração, você vai procurar um cardiologista, você vai procurar alguém. E quando a gente está com dor na alma, irmãos? Quando a nossa dor é na alma, a gente vai procurar quem? As pessoas têm um tabu, né, em falar sobre a questão dos profissionais que cuidam dessa área, né, que são os psicólogos, são, né, os psiquiatras que cuidam dessa área. Então hoje, o que eu queria ministrar no seu coração? Que o primeiro passo para nós entendermos, para que a gente possa viver de fato uma catarse, para que a gente possa de fato sair desse estado reprimido para um estado de liberdade, nós precisamos reconhecer que nós precisamos reconhecer, precisamos ser conscientes, precisamos reconhecer as nossas fraquezas e debilidades. Muitas vezes a gente, como cristão, nós temos um problema. E o problema de nós cristãos é que muitas vezes a nossa espiritualidade, ela pode nos desumanizar, né? Às vezes a gente tenta espiritualizar tudo, camuflar um problema ao invés de trazer a redenção para ele. A nossa natureza caída, ela é vulnerável em todas essas almas, né? E muitas vezes a gente acredita, irmãos, né, que por nós sermos cristãos, nós não podemos sofrer da alma, nós não podemos sentir dor na alma, nós não podemos ter problemas na nossa alma. E exatamente, eu preciso entender que na queda, todo o ser humano foi afetado. Amém? Então foi tudo afetado, tanto a nossa alma, as nossas emoções, como o nosso corpo físico e o nosso espírito. Só que Jesus, ele veio para nos redimir por completo. Então, nós precisamos entender, ter esse reconhecimento. A primeira parte, precisamos reconhecer, né, as nossas fraquezas e debilidades. Não podemos espiritualizar tudo, não podemos nos desumanizar. Primeira coisa de tudo, irmãos, é reconhecer. A pior pessoa
A pessoa que ela não consegue jamais ser liberta de alguma coisa é quando ela não reconhece que ela é escrava. Você pergunta para alguém que é alcoólatra, que bebe, ela vai dizer para você: não, eu não bebo não, eu bebo só socialmente. A hora que eu quiser parar, eu paro. Ele é escravo. O primeiro passo para eu e você sermos libertos é reconhecer que nós precisamos de libertação. É reconhecer que nós somos sim escravos. Amém? Parece uma coisa simples, mas muitas vezes nós espiritualizamos o problema. Irmãos, no âmbito espiritual, nós já temos livre acesso a Deus pelo novo e vivo caminho, amém? No âmbito espiritual, todas as nossas mazelas já foram pagas pelo que Cristo fez na cruz. No âmbito espiritual, irmãos, nós não temos nada. Quando Deus olha para você, você é uma nova criação em Cristo Jesus, amém? Deus olha para você, Ele vê o Espírito Santo de Deus agindo em você. Ele não olha para um ser caído, Ele olha para um ser renovado. No âmbito do Espírito, no âmbito espiritual. Só que enquanto nós estivermos aqui, irmãos, nessa terra, nós vamos estar sujeitos, né, à vaidade, à corrupção. Nós vamos estar sujeitos tanto no corpo, eu e você vamos ter doenças. E o fato de eu e você termos doenças no corpo não nos torna pecadores diante de Deus. Cristo Jesus veio para tirar essa falácia. O povo de Israel, o povo judeu, ele via alguém, um leproso, ele via um cego, ele via um coxo, ele olhava, aí vai um pecador. Porque se ele tem essa doença física, é porque é algum pecado que ele tem. A tamanha idiotice desse povo era tanta, que eles chegaram para perguntar para Jesus, para um cego de nascença. Ele nasceu cego. Perguntaram para Jesus: Jesus, quem que pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Irmãos, como que ele vai pecar se ele nem nasceu ainda? Como que ele vai pecar sendo um bebê? Ele nasceu cego. Presta atenção, você já reparou nesse trecho da Bíblia? Quantos aqui já leram esse trecho? Quem que pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Então a ideia, né? A ideia humana é que eu e você somos pecados. E muitas vezes aí nós que somos cristãos, nós que entendemos a fé, nós achamos que se alguém tem problemas, tanto do corpo, se ela sofre por uma enfermidade, ela não crê em Jesus o suficiente. Então se ela tem uma enfermidade na alma, se ela sofre então de depressão, meu Deus, a pessoa não conhece a fé. Essa pessoa não é crente coisa nenhuma. Como que ele sofre de depressão? Irmãos, não podemos espiritualizar tudo, não podemos nos desumanizar. Primeira coisa que eu e você precisamos entender é que somos humanos, somos falhos, somos terrenos, amém? A primeira coisa, permita isso, reconheça isso. Nós precisamos de humildade, arrependimento. Eu gosto do trecho da palavra de Deus, Provérbios 28. Olha só, Provérbios 28, 13. Essa palavra, coloca ali para nós. Juninho, quem esconde, Provérbios 28, 13, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Amém? Irmãos, enquanto eu e você ficarmos tapando, por que eu falei, por que Deus ministrou no nosso coração que a gente precisa falar sobre isso? Porque é um tabu, mesmo dentro do evangelho que nós somos cristãos. E como nós que somos cristãos, vamos ajudar aqueles lá fora que precisam da nossa ajuda, sendo que nós temos a verdade, temos a fé, se entre nós mesmos nós não temos entendimento sobre essa matéria, entre nós mesmos nós julgamos. Querido, nós precisamos abrir o nosso coração. O primeiro passo é reconhecer, é humildade, é arrependimento. Se eu entendo, né, quem confessa, o que é confessar? Quando eu confesso, eu sei que eu estou errado. Às vezes eu chego para os meus filhos, eles fazem alguma coisa errada, né? Eles brigam, a Giovana e o Mateus. E eu fico, às vezes tem alguém lá chorando, e eu chego, tá, o que aconteceu? E eles não falam. O que aconteceu, minha filha? E ela não fala o que aconteceu. Eu disse, tá, mas conta para o papai. E eu faço de uma tal forma até que ela se sinta à vontade de contar o que aconteceu. Ah, foi sem querer. Tudo bem, mas você fez, mas você feriu, mas você machucou. Nós temos dificuldade, irmãos, de reconhecer os nossos erros, as nossas falhas. Aí quando confessa, não, olha, eu fiz,
eu errei, eu não sei nada. Quando a gente confessa, irmãos, a gente alcança a misericórdia. Quando eu confessei, né? Quando eu confesso os meus pecados, aquele que esconde não prospera. Primeira coisa, nós precisamos, né? Nós precisamos identificar o problema. E aqui eu quero contar um testemunho pessoal. Os irmãos sabem que eu tirei 30 dias de férias com a minha família, né? E às vezes é complicado para a gente que é cristão, que é pastor, falar sobre isso, né? Mas eu precisava desse tempo. A primeira coisa que eu fiz, e para tirar esse tempo, foi reconhecer que eu precisava desse tempo, porque eu não estava bem. Estava tudo certo, né? Tudo certo na minha casa, tudo certo com a esposa, com os filhos, todo com saúde, né? Com provisão em casa, mas eu não estava bem. Eu não me reconhecia, né? Às vezes eu estava aqui na igreja e ministrando, às vezes eu até olhava a pregação, olhava depois os vídeos e falei, meu Deus, quem é essa pessoa lá que está lá? Não sou eu. Eu custei um tempo até que eu entendi, eu preciso parar, eu preciso me distanciar de tudo que eu tenho feito para mim me autoconhecer, para mim ressignificar a minha vida. Eu confesso para os irmãos que foi um tempo doloroso. Louvo a Deus pela vida do presbitério aqui da igreja, dos irmãos, dos líderes, presbíteros, porque eu conversei com eles, irmãos, eu preciso tirar um tempo. É melhor eu tirar um tempo agora, 30 dias, do que eu ter que parar com tudo de uma vez. Então eu preciso tirar esse tempo. E eles entenderam, compreenderam, puseram o ombro embaixo e a obra de Deus não parou e aqui estamos. Mas o que eu aprendi desse tempo que eu parei? Eu aprendi que eu precisava me conhecer. Eu aprendi que eu tenho limites. Ei, Deus está falando com você. Eu e você temos limites. Nós não podemos forçar os limites. Você já viu um atleta? Um atleta, ele sabe qual é o seu limite. Ele força todo o tempo os seus limites. Ele sabe até onde ele pode, né? Nadar, pedalar ou correr. Chega uma hora que o corpo cansa. A maior virtude de um atleta é conhecer os seus limites. É saber, né? Eu acho impressionante o maratonista. O maratonista, irmãos, ele tem que saber o ritmo que ele vai começar, ele tem que ir até o fim, porque ele vai caminhar lá tantos quilômetros, 30 quilômetros, eu não sei quanto que é uma maratona, irmãos, me perdoa. 42 quilômetros. Você já viu como que as Olimpíadas tem lá 50 metros, 100 metros, 200 metros, né? Ele não pode, quem vai correr uma maratona de 42 quilômetros, ele não pode começar num ritmo de quem vai correr 100 metros rasos. É ilógico. E uma das virtudes de um maratonista é conhecer, né? Saber ter constância naquele ritmo e saber caminhar, que ele vai chegar até o fim. Então eu e você precisamos conhecer os nossos limites. Deixa eu contar meu testemunho pessoal. Nesses 30 dias, irmãos, eu me ausentei de redes sociais. Eu não estava olhando nem o WhatsApp. Eu não estava aqui fisicamente nos cultos, não estava presencialmente nos cultos. Às vezes até confesso que dava até umas espiadinhas, né, nos cultos ali online, né, para saber, para ver os irmãos, né, aquela saudade, aquele carinho. Mas eu entendi. Ninguém precisou me dizer, porque eu entendi que eu precisava cuidar de mim. Deixa eu falar uma coisa, se tem alguém aqui me ouvindo, ninguém vai poder fazer nada por você se você primeiro não fizer. Se você primeiro não reconhecer que precisa de ajuda. E é nobre e é humano isso, porque eu e você ainda somos humanos, amém? Ainda estamos num corpo físico, ainda temos emoções e sentimentos que precisam ser tratados e precisam ser gerados a partir de Cristo, a partir de Jesus, a partir da natureza dele. Amém? Então, nós às vezes não nos esquecemos, irmãos, que somos cristãos. Às vezes você não esquece que você é cristão, mas você esquece que você é humano. Amém? Quantos entenderam aqui? Nós esquecemos que somos humanos. Nesse período, irmãos, de 30 dias, foi muito poderoso, porque eu pude ressignificar várias coisas. E sabe como eu estava me sentindo? A palavra que eu estava me sentindo é totalmente frustrado.
eu estava tão frustrado, porque eu sentia que, como se tudo que eu estivesse fazendo não tinha valor nenhum. E Deus curou o meu coração, e uma das coisas que eu pude sair, né, que eu quero, que Deus tem ministrado hoje nessa série, que nós podemos falar aqui para os irmãos, eu pude entender quem eu sou em Deus e o que Ele me chamou para fazer. E quando eu entendo isso, irmãos, nada nem ninguém pode parar você. Não são dores, não são lutas, não são decepções, não são tristezas, porque você sabe que todas essas coisas contribuem, né, para o propósito que Deus tem na sua vida. Então eu não sei com quem Deus está falando aqui, mas talvez você vai ter que parar um pouquinho, talvez você vai ter que olhar um pouquinho para dentro de si, sabe, irmãos? Às vezes a gente está ali, é disponível como pastor, eu vou dizer para você, como pastor, eu tenho que estar disponível, acessível a todas as pessoas. Só que às vezes você que é ovelha, você também esquece que eu também sou um ser humano, que eu também sou uma pessoa. E às vezes eu tenho que dizer não, porque ninguém vai cuidar de mim se eu não cuidar de mim. Você está entendendo? Então isso é importante para esse diagnóstico, para a gente ter essa cura. É importante essa avaliação, é importante esse reconhecimento, amém? E deixa eu te falar uma coisa, a tua dor, querido, ela não desqualifica você, porque Deus não busca de nós, né, uma performance, né? A nossa consciência muitas vezes acredita que ser espiritual é apresentar para Deus uma performance perfeita. Mas a fé em Cristo, irmãos, é que nos dignifica diante do Senhor. Não é o que eu faço, não é a minha performance, não é se eu não vou errar. Eu preciso entender que como humano eu vou errar, eu não vou acertar sempre. Às vezes, por que a gente é frustrado? Porque a gente coloca uma expectativa sobre nós mesmos que nem Deus tem sobre nós. Sabe por quê? Porque Deus tem consciência, presta atenção aqui, querido, Deus está falando. Deus é consciente do nosso estado, da nossa natureza. Deus é consciente de quem era o homem pré o pecado e de quem é o homem pós o pecado. Então, Deus tem um plano original. Deus não se julgue, não se martirize, porque Deus sabe quem você é. Deus conhece quem você é. A palavra de Deus diz, Deus conhece a nossa estrutura, sabe de que somos pó. Então não fique se martirizando, não fique, né, colocando uma exigência, uma expectativa lá em cima, quando o próprio Deus não tem sobre você, né? A segunda parte aqui, né, é que Deus ele não está preocupado com a minha performance. Então, irmãos, para a gente ter uma espiritualidade saudável, nós precisamos voltar ao Senhor, nós precisamos buscá-lo, nós precisamos conhecê-lo e refleti-lo, não necessariamente uma performance, né? É uma atitude que sempre acerta, né? Porque Deus, irmãos, é um Deus que está conosco até mesmo no vale da sombra da morte. Deus está com você, irmãos, nos seus piores dias. Deus está com você nos seus melhores dias. Deus está com você até no meio da sua dor. Deus não se ausenta de você porque você pecou, porque você errou, porque você está com dor, porque a sua alma dói, porque você se sente cansado, estressado. Não, Deus ele ama você, Ele é um Deus conosco. Então nós precisamos saber lidar, né, com a área do pecado. E se é algo que é pecado, irmãos, só existe uma forma, é você se arrepender, é confessar, como nós lemos nos Provérbios. Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas tem coisa na nossa vida que nem tudo é pecado. Eu digo para os irmãos, eu tirei esses 30 dias para cuidar de mim, eu não tinha nenhum pecado, não tinha nada de errado. Se tivesse algum pecado, eu teria confessado, teria pedido ajuda para os irmãos. Mas não tinha nenhum pecado, estava tudo certo, né? Não que a gente não tenha pecado, irmão, você entenda bem, né? Você está entendendo, né? Todos nós somos pecadores, nós carecemos da graça de Deus. Mas não existe algum escândalo, não existe algo que vai dizer, né, que isso me desabona diante de Deus. Porque nem o pecado desabona-nos diante de Deus, porque o pecado ele já levou sobre si. Aleluia, glória a Deus.
O pecado ele já levou sobre si, amém? Então ele é o Deus conosco. E ser cristão, irmãos, não nos blinda da dor, do sofrimento, do adoecimento, mas garante um redentor, garante a nós um consolador, garante a nós um criador que caminha conosco em todos os momentos. Amém? Então deixa eu falar para você, está tudo bem se não está tudo bem. Tá bom? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Pastor, eu tô vivendo esse conflito aqui. Tá tudo bem. Deus aceita você como é. Jesus nos ensina através da dor, porque a própria dor, as nossas próprias lutas e debilidades, elas nos ensinam sobre o consolo de Deus, sobre a graça, sobre o arrependimento, sobre como nós viver. Amém? Então Deus, primeiro passo para eu e você, que nós queremos experimentar então essa catarse, esse expurgar, né? Aquilo que está de ruim em nós, para que a gente venha alcançar essa libertação. É interessante que eu usei o termo médico ali, chama evacuação, né? E é ruim, né? Você está com uma coisa ruim ali, aquilo te embrulha o estômago, e você vai lá e evacua, aquilo vai embora, você se sente, né, aliviado. A gente não gosta de falar, né? Parece que é um tabu falar sobre isso, né? Mas é exatamente isso que Deus quer fazer em nós, essa libertação, aquilo que nos causa dor, aquilo que nos causa incômodo. Não existe uma varinha mágica e vai lá e plim, vai deixar de existir. Mas você vai aprender a lidar com essas situações. É isso que nós como cristãos temos que entender. Eu gosto do que Paulo escreve lá aos Filipenses. Ele diz: eu quero, irmãos, que vocês saibam que o que me aconteceu, as minhas algemas, elas aconteceram para o proveito do Evangelho. Porque agora que eu estou preso, eu pude pregar o Evangelho para toda a guarda pretoriana. E toda a guarda pretoriana agora conhece o Evangelho de Cristo. De modo que os irmãos, está lá em Filipenses, os irmãos que têm visto as minhas cadeias e algemas, agora estão falando mais ousadamente sobre o Evangelho de Deus. Paulo entendeu que tudo aquilo que acontecia com ele tinha um propósito, tinha o progresso do Evangelho, mesmo através das suas cadeias, mesmo através das suas dores. Então, essa é a catarse, é você ressignificar as suas dores, os seus lamentos, aquilo que te causa dor, para entender que Deus tem um propósito lá na frente. Sabe por que eu estou ministrando para você essa palavra aqui nessa noite? Porque eu precisei passar. E hoje eu entendo, passando pelo que eu passei, eu posso ministrar sobre a sua vida, eu posso falar com autoridade, eu posso usar, ser um canal de Deus para a sua vida. Eu sou testemunha viva do que Deus quer fazer, porque quando eu e você passamos por uma situação, Deus está te ensinando, porque quando você passar por ela, você vai poder ministrar sobre a vida de outra pessoa, daquilo que você passou. Quantos estão entendendo aqui? Amém? Esse é o processo de libertação e de cura que Deus quer dar para nós. Não é simplesmente ausentar o problema. E deixa eu falar uma coisa para você: o fato de você negar um problema, ele não vai deixar de existir. Nós não podemos negar. Então o primeiro passo é esse reconhecimento. Amém? Então permita verificar, achar o problema, para que então você possa receber essa cura. Eu gosto do que Paulo ele escreve lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, do 9 ao 10, ele diz assim, olha só, parece que Paulo é masoquista, parece que Paulo gosta de sofrer. Não, ele entendeu, ele ressignificou todas as suas dores. Ele diz assim, eu vou ler o 8. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas Ele me disse, o 9: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porquanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco é que sou forte. Amém? O poder de Deus, ele se manifesta em nossas fraquezas. E aí eu quero entrar, nós estamos falando aqui sobre a depressão, já estamos encerrando.
Aí eu quero entrar. Eu não sei se tem alguém que está aqui conosco, que tem alguém que nos ouve, né? Que está passando por esses processos. E eu quero te dar aqui algumas chaves para você diagnosticar o que está acontecendo com você. Se você sente, né? Se você tem sentimentos de desesperança frequente, né? Onde você não vê uma saída, não vê uma esperança. Se você tem lágrimas frequentes, daqui a pouco você se pega chorando sem ter nenhum motivo aparente. Se você tem às vezes dificuldade para se concentrar, você vai efetuar uma tarefa, você não consegue se concentrar, você vive uma confusão mental. Você tem dificuldade de tomar decisões, fica adiando, fica procrastinando as coisas. Se você tem certa irritabilidade, você está toda hora irritado por qualquer coisinha, você explode, você, né? Às vezes a pessoa fala um negócio ali para você, daqui a pouco você está explosivo. Se você tem dificuldade para dormir, você tem insônia, ou o contrário, você tem dormido demais, inexplicavelmente, às vezes você não está nem tão cansado assim, mas você só quer dormir. Todas essas características aqui que eu te falei são indícios, são sinais de que você precisa de ajuda. Você precisa parar o que está fazendo e procurar ajuda. Você precisa reconhecer que tem alguma coisa de errado com você. Todos esses sintomas aqui, irmãos, eu senti. Interessante. Um dos principais era eu me furtar do que eu tinha que fazer. Eu ficava sempre deixando para depois. Para tomada de decisão eu ficava sempre adiando, ficava sempre colocando. Se você tem alguns desses sintomas, deixa eu falar para você, é para Deus, é para você que Deus está ministrando nessa noite, porque você precisa parar, você precisa cuidar de você. E eu quero encerrar com a palavra, né, que o apóstolo Paulo, ele escreve, aliás, não é o apóstolo Paulo, né? O apóstolo João, na sua carta, na sua terceira carta, ele escreve, né, ao amado Gaio, né, no seu capítulo terceira carta, aliás, João, né? Terceiro João, terceira carta de João, não é evangelho. No versículo 1 ele diz o presbítero, né? Ele está se identificando, ele, o presbítero, João, né? Um dos principais da igreja, ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Amém? Essa palavra, como eu falei, depois até vou deixar o link para os irmãos, é uma palavra que eu ministrei aqui, que nós precisamos entender e separar, como eu falei, nós precisamos separar a tricotomia, nós somos corpo, alma e espírito. Deus quer que nós vamos bem da alma. João, quando ele escreve para o amado Gaio, esse amigo dele, ele disse, olha, eu quero que você vá bem, que você tenha uma boa saúde, ele está falando da sua saúde física, assim como vai bem a sua alma. Queridos, a nossa vida espiritual, nós precisamos buscar diante de Deus, nós precisamos fazê-la diante de Deus. Sabe, o problema, às vezes você está enfrentando um problema que não é falta da sua busca. Você tem buscado ao Senhor, você tem frequentado as reuniões de culto, você tem orado na madrugada, você tem até jejuado. Eu confesso para os irmãos que todos esses processos eu fiz de oração, de jejum, para tentar tirar aquilo que eu estava dentro de mim, que estava doendo. Só que não é um problema espiritual. Como eu falei, um problema espiritual, irmãos, se você tem uma vida com Deus, se você busca a Deus, está tudo bem, está tudo certo. Amém? O problema espiritual é se tiver alguém aqui oprimido ou possesso, nós vamos orar em nome de Jesus, e em nome de Jesus vai sair. Amém? Porque Deus já nos deu esse poder e essa autoridade. Mas às vezes o que nós sentimos não é por uma demanda espiritual, é por uma demanda emocional. E nós precisamos cuidar da nossa alma. Amém?
Nós precisamos cuidar do bem mais precioso que Deus nos deu, porque a nossa alma é tudo aquilo que Deus nos deu, é todas os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas intenções. Eu queria convidar você para se colocar de pé agora. Eu quero orar com você. Eu quero orar. Hoje é só uma introdução, só para a gente começar. Então grave tudo aquilo que Deus tem falado. Que eu e você, a primeira coisa que nós precisamos fazer, irmãos, é reconhecer que temos dificuldades, que temos mazelas, e que só o nosso Senhor, o Cristo, pode nos redimir por completo, amém? Porque Ele tem uma salvação, Ele tem uma cura para o homem integral. O Evangelho veio para restaurar todas as coisas, irmãos, até a criação vai ser restaurada por Deus, amém? Até a criação, até a natureza. Imagina o nosso ser, o nosso intelecto, as nossas almas, nossas emoções. Então Deus tem cura para mim e para você. Mas o primeiro passo, irmãos, nós precisamos reconhecer que carecemos da graça dEle. Precisamos reconhecer que somos falíveis. Precisamos reconhecer que precisamos de ajuda. Eu não sei se tem alguém aqui que tem sentido alguns desses sintomas. Eu não sou psicólogo, eu não quero diagnosticar você, mas estes sintomas mostram para você que tem alguma coisa errada e que você precisa procurar ajuda. Lembra que eu falei, se você tem uma dor de dente, você vai procurar quem? Um dentista. Se a sua questão é espiritual, você precisa buscar em Deus, na sua palavra, você precisa buscar na igreja, no convívio, na fé, você precisa de ajuda pastoral. Agora, se você tem um problema da alma, irmãos, nós podemos ajudar sim, nós podemos orar uns pelos outros, nós podemos acolher, nós podemos ensinar, nós podemos trazer ali uma solução, mas só você reconhecendo esses problemas vai poder abrir a porta para o Espírito Santo de Deus agir e trazer cura para você, amém? Então nós precisamos procurar, né? Hoje tem pessoas que sofrem de depressão, sofrem de ansiedade, sofrem de medo, e elas às vezes vão procurar o médico, e muitas vezes o médico dá lá uma medicação. Tudo bem, eu sou contra a medicação? Não sou contra, Deus usa a medicina. Só que a medicação, ela vai ajudar às vezes para repor um hormônio que está faltando, para repor uma coisa que está faltando, ou para ajudar você a dormir que você não está conseguindo, só que só vai repor na questão do seu físico. O problema da alma que causa um transtorno físico, ele continua intacto, sem mexer. E nós precisamos falar abertamente sobre isso, irmãos, para haver cura por completo sobre nós, amém? Eu queria que você enchesse seu coração de fé nessa noite, porque Deus tem uma cura para você. Eu não sei o que você veio buscar aqui nessa noite. Eu espero, com essa explanação da palavra de Deus, poder ter tocado de alguma forma no teu coração e abrir os teus olhos para alguma coisa. Mas deixa eu dizer algo para você. Eu não sou fada madrinha, eu não tenho vara de condão, eu não tenho nada para oferecer para você. Mas existe um Deus que pode todas as coisas, e vai depender da tua fé, vai depender quando você abrir a porta do seu coração para essa mensagem, para esse evangelho, para essa cura entrar, amém?